Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, quinto domingo do tempo comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11. As leituras deste quinto domingo do tempo comum são extraídas do profeta Isaías, capítulo 6, Salmo 137 e 1 Coríntios, capítulo 15. A belíssima liturgia de hoje apresenta alguns momentos os quais são ressaltados que, diferentemente do ser humano, Deus atua em todo o tempo da história. O ser humano nasce e se desenvolve conforme a biologia do seu corpo, com suas faculdades mentais e intelectuais, e tem um tempo de vida neste mundo, onde somos todos peregrinos. Deus é incomparavelmente diferente. Deus é eterno e nunca deixará de existir. Por isso, em todo tempo, Deus atua na história e chama os seus eleitos a participarem da sua glória eterna desde já. Mas nesse interim, antes de possuir a vida eterna, Deus quer que testemunhemos o seu amor a todas as pessoas deste mundo. À vista disso, na primeira leitura de hoje, percebemos um momento especial na vida do profeta Isaías, onde ele é escolhido por Deus a ser o seu profeta e anunciador de muitas promessas vindouras ao seu povo. Isaías expõe de forma muito clara a sua experiência marcante em relação ao seu chamado com Deus. Ele teve uma visão a qual de um altar voaram serafins ao seu encontro, e esses tocaram em seus lábios, a fim de que fosse retirado de sua vida e de sua boca principalmente toda espécie de impureza. Deste encontro amoroso com Deus, Isaías escuta a voz de Deus chamando a ser um mensageiro seu. Que coisa maravilhosa e marcante! Veja que todas as pessoas podem experimentar algo semelhante em suas vidas, se assim desejarem caminhar com Deus, obviamente. Pois Deus, sendo Senhor e Rei de toda a história, Ele pode oferecer a mesma experiência ou algo parecido a todos que desejarem. Considere que desta experiência de Isaías, ao dizer sim ao chamado de Deus, ele se tornou um grande profeta. É fato que o livro de Isaías é composto por 3 Isaías, mas isto não é assunto para este momento. O que é importante para agora é que, de fato, quando Isaías se une a Deus, ele é transformado totalmente, desde o seu interior até a ponta de seus lábios, como lemos na primeira leitura. Repare que sempre é Deus quem prepara os seus eleitos. Do mesmo modo aconteceu com São Paulo, hoje citado na segunda leitura. Resumidamente, São Paulo dá o seu testemunho fantástico daquilo que Deus realizou em sua vida, a partir de sua união com o projeto de Jesus para a sua vida. Paulo experimentou graças abundantes em sua vida, a partir de seu encontro com Jesus. Não resistiu e disse sim ao chamado de Deus para se unir a ele. A transformação na vida de Paulo foi notável, digna de várias notas de rodapé, para que nunca alguém possa se esquecer das grandes transformações que Deus é capaz de realizar na vida de todo ser humano. De modo semelhante, Deus quer fazer com todos aqueles que se aproximam dele e respondem positivamente ao seu chamado. Basta se aproximar de Jesus, ouvi-lo e aceitar suas novas propostas para a sua vida. Aquilo que for bom em sua vida, Deus aperfeiçoa. Aquilo que de fato lhe atrapalha ou não lhe convém, Ele retira. Não tenha dúvida e lembre-se sempre. Mateus capítulo 19 diz assim: a Deus tudo é possível.
Agora, considerando o evangelho de hoje, Jesus permite a alguns discípulos experimentarem a glória de Deus em suas vidas. Jesus entra na barca de Simão Pedro, como é narrado no evangelho de hoje, e mostra a ele como deve ser feito. Primeiro, deve haver ensinamentos a todo o povo que precisa ser instruído, como Jesus faz da barca de Simão Pedro, principalmente no que se refere aos bens temporais e espirituais. Logo em seguida, Jesus faz questão de testemunhar aos discípulos e a todos que estão ali naquela ocasião, que experimentem e vejam o que acontece quando se unem aos projetos de Jesus. Com certeza, toda a multidão observava atentamente todas as instruções de Jesus. Então, ele pede a Simão Pedro que avance para águas mais profundas. Aqui um pequeno parênteses. Você nunca deve ter medo quando Deus lhe pedir algo. Assim como ele fez a Simão Pedro. Repare o bom resultado de ouvir a voz de Deus em sua vida, como aconteceu com Simão Pedro. Às vezes é assim, mesmo nos sentindo pessoas leigas, precisamos aprender cada vez mais ao lado de Jesus. Por isso, ele pede a Simão Pedro que avance mais. Até onde deve ser o limite? Vamos aprender aqui que, seguindo os passos de Jesus, não há limites. Em algumas ocasiões, lembremos, escutamos sempre uma frase como essa: o céu é o limite. De fato, quando se escuta a voz de Jesus em sua vida, o nosso limite deve ser o céu. Nesta cena entre Jesus e Simão Pedro, ocorre dois testemunhos belíssimos simultaneamente. Um da graça de Deus, que mostra-se claramente sendo realizada na vida de Simão Pedro e de todo aquele povo que observa. Em primeiro lugar, e subliminarmente, Jesus testemunha que é o Filho de Deus, mostrando sua autoridade divina e proporcionando ocasião para todos verem a pesca milagrosa. Note que Simão trabalhou durante a noite toda e nada apanhou. Vale a pena lembrar que Simão Pedro já era muito experiente no ofício da pesca. Todavia, mesmo parecendo algo difícil para ele acatar, pois Jesus pede algo que Simão Pedro, que ele mesmo poderia colocar em dúvida. Naquela ocasião, Simão Pedro é o profissional daquela área, a área de pesca, e poderia questionar Jesus horas. Ainda assim, Simão Pedro se submete à voz santíssima de Jesus. E pela sua obediência de fé, ele é usado como instrumento de Deus, a fim de que toda aquela multidão sedenta de Deus visse, enxergasse com seus próprios olhos o que Deus reserva a todos que se unem a Ele. Simão Pedro não resiste ao chamado de Jesus pela obediência de fé e faz parte de uma grande experiência que marcou a sua vida profundamente, a tal ponto que ele mesmo reconhece Jesus como sendo Filho de Deus e confessa ali, naquele momento, todos os seus pecados a Jesus, dizendo a Jesus: eu sou pecador. Querido povo de Deus, Deus está chamando a todos a fazerem parte de momentos grandiosos como este que aconteceu na vida de Isaías, de Paulo e de Simão Pedro e seus discípulos. Tenha coragem e venha ter uma nova vida com Jesus. Isto mesmo, quando você se une a Jesus, vai perceber que toda esta vida é transitória e passageira.
e que Ele não quer que você se perca neste mundo, correndo o risco de não viver em plenitude o que tem reservado para todos no paraíso. Jesus quer que todos façam parte de sua barca, a qual Ele é o condutor e ensinará tudo como deve acontecer. Peçamos a Deus esta graça de ouvirmos o chamado de Deus em nossas vidas e não termos medo de unirmos a nossa vida ao projeto de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.